eu amei na semana. Mas assim que for possível, já está até postado, só não está ainda validado ali. Eu vou deixar um documentário muito bom da Primeira Guerra também para vocês verem, depois eu falo disso. Mas aqui é bem em linhas gerais mesmo, a gente vai ver esse conflito aí, né, de 14 a 18. Muitas das coisas aqui que a gente precisa para poder chegar nele a gente já viu, então eu vou só retomar, né? Eu peço sempre a mesma coisa para vocês, né? Se precisar, podem me parar aí, fazer pergunta e tal, né? Que eu não estou vendo ali a tela de trás, então é isso, né? Pessoal, primeiro ponto de partida, sempre que a gente vai falar aí da Primeira Guerra Mundial, é a Guerra Franco-Prussiana, né? Porque já vimos o que ela é, né? Lembram? Foi o que culminou lá no fim do processo de unificação alemã. O Otto von Bismarck, né? A França vai acabar declarando guerra à Prússia, a Alemanha estava se unificando, a França vai ser rapidamente derrotada, menos em questão de semanas, aí parece que foram 7, um mês e pouco, né? É a chamada Guerra das 7 Semanas aí, né? Bem curtinha. Os franceses foram humilhados, né, pessoal? Aí teve aquele negócio lá de o Kaiser Guilherme II se transformar no imperador, aliás, Guilherme I, né? Se transformar no imperador da Alemanha justamente dentro da Sala dos Espelhos, lá no Palácio de Versalhes. Então, essa Guerra Franco-Prussiana, ela vai ser o ponto de partida para a Primeira Guerra Mundial, porque duas coisas vão emergir mano, daqui. esses times não sabem nem jogar, Primeira mano. coisa, a velho, questão tem do graça isso aí. ressentimento francês com relação aos alemães. Isso eu cheguei a comentar na aula. Ou seja, essa coisa da vingança, né? Foram muito humilhados pelos alemães, portanto, essa derrota ficou entalada na goela dos franceses. Não só por isso, né? Esse ressentimento, ele vai ser um ressentimento francês contra os alemães. Isso explica por que no final da Primeira Guerra, a gente vai ver ali depois, os alemães eles foram duramente punidos, né? Mano, esses times não sabem nem No final jogar, da Primeira mano. Guerra, foram muito punidos, principalmente velho, tem por graça isso vontade aí. dos franceses de se vingar. Isso também vai acabar levando depois ao efeito oposto, né? Porque aí quem vai ficar ressentido com a França é a Alemanha, e aí a gente tem a Segunda Guerra depois, e é justamente a França, o pior inimigo de Hitler naquele momento que ele queria destruir inicialmente era a França, né? Ou seja, um foi ficando ressentido com o outro, e tudo começou justamente por causa da Guerra Franco-Prussiana e essa derrota dos franceses aí que foi muito humilhante, e os alemães, na verdade, eles quiseram mesmo humilhar os franceses, né? O segundo motivo que parte daqui é aquela regiãozinha que eu falei da Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena pertencia à França, aí a Alemanha, né, a Prússia, que vai virar a Alemanha, ganha a guerra, acaba levando a Alsácia-Lorena para o lado alemão. Aí depois, como a Alemanha perde a Primeira Guerra, volta para a França. Aí depois Hitler invade, toma para a Alemanha de novo. Aí como os nazistas perdem a guerra, a gente sabe, volta para a França, então até hoje está lá. Ou seja, mudou de lado umas 3 vezes ao longo da história essa região. Tá? Na verdade, muito antes ainda, quando isso aqui era o Sacro Império Romano Germânico, já pertencia à Alemanha, e a França tinha roubado, mas isso foi lá na Idade Média. Então já começa lá, na verdade, o problema da questão da Alsácia-Lorena. O que tem de tão importante aqui, pessoal? Bom, além de ser fronteira, claro, entre os dois países, né, o Império Francês e a Alemanha, como vocês estão vendo aqui, também é uma região bastante industrializada, né, nesse momento aí do Otto von Bismarck e tal, e principalmente depois, durante o século XX. Então, muitos recursos, né, e por essa razão, essa região ficava para cá e para lá a todo momento. Bom, segunda coisa. Engenharia, indústria naval e produtos industrializados alemães ganham mercado, desafiando a hegemonia inglesa e francesa. Bom, como eu falei para vocês no final da aula de unificação, pessoal, a Alemanha ela foi se tornando capitalista, não de maneira natural, como aconteceu na história, lá na Idade Média, né? Quando os primeiros comerciantes, lá no século XI, começaram a buscar produtos na China, trazer de novo para a Europa, começaram a formar pequenos mercados, esses mercados foram crescendo, né? Então o capitalismo começou a nascer e o feudalismo começou a entrar em crise. Isso foi um processo natural, ele foi acontecendo naturalmente até que chegou o momento que o capitalismo já estava forte o suficiente para o feudalismo não ter mais força para se manter. E aí a gente tem o surgimento do capitalismo que está aí de pé até hoje. No caso da Alemanha, pessoal, esse capitalismo ele veio de cima. Tá? Ele foi um capitalismo que o próprio Otto von Bismarck impôs na Prússia e acabou sendo depois na Alemanha inteira. Ou seja, né, foi a chamada Via Prussiana, como eu falo lá.
Então, eles tinham navios de guerra muito bons, a indústria naval, engenharia alemã vai crescer bastante, os produtos, eles vão fazer, por exemplo, rádios, pessoal, mas não nesse período, mais no século XX, os rádios alemães eram os melhores do mundo, né? E lembre-se, não tinha televisão ainda, então quem era rico podia ter um rádio em casa. Ou seja, né, diversos, os primeiros, muitos aí automóveis também depois eles vão começar a fazer, né? Claro que quem inventou isso foi na Inglaterra, né? O Ah, mano, esses times Henry não sabem nem Ford, jogar, mas de mano. qualquer maneira, os produtos alemães Ah, vão velho, ficando nem tão graça isso aí, velho. bons com o tempo que aquela supremacia da Inglaterra econômica, ela vai começando a ser ameaçada. E também a francesa que vinha em segundo lugar, né? Nesse momento, os Estados Unidos ainda não era uma enorme potência, eles estavam começando a surgir como potência, né? Mas isso só vai acontecer de fato, que nem eu falei naquela outra aula de imperialismo, mais tarde, depois das guerras, né? Então, vão vendo aí, né? A gente tem uma França ressentida com a Alemanha, a gente tem uma Alemanha que começa a crescer economicamente a ponto de se transformar em uma ameaça econômica para a Inglaterra e para a França, tá? Então isso tudo vai começando a formar aos pouquinhos a ideia de que em algum momento vai ter algum tipo de conflito, tá? Bom, terceiro antecedente importante, pessoal. Tanto a Itália quanto a Alemanha, eles não gostaram dos territórios que eles receberam. Aquilo que a gente viu na aula passada, imperialismo e neocolonialismo, eu já tinha comentado isso para vocês lá. Mas se vocês compararem a quantidade de territórios aqui na África que pertencia à França, tinha um baita território, a Inglaterra aqui no centro-sul, outro baita território, alguns espalhados, né? O território alemão era um pouco maior do que o italiano, mas segundo o Otto von Bismarck, eles ainda não estavam satisfeitos, começou a dar um calor aqui agora, eles ainda não estavam satisfeitos com os territórios que eles tinham conseguido na África, tá? Então, isso é outro motivo também, ou seja, esse expansionismo inglês, aliás, desculpe, alemão, ele foi prejudicado porque eles se sentiram inferiores nas reuniões lá na Conferência de Berlim, que o Otto von Bismarck organizou, como a gente viu na outra aula, né? Então, mais um elemento que vai fazer com que eles fiquem meio que preocupados, né? Meio que pensando assim, precisamos conseguir mais territórios. É a única forma de a gente conseguir isso através, provavelmente, claro, de uma guerra para daí poder derrotar essa metrópole e tomar as colônias deles. Então existia também essa briga colonial entre os países, né? Um querendo, tendo a ideia de como que vou fazer para roubar do outro territórios lá na África, territórios na Ásia, onde quer que seja. Então junta tudo isso, né? Ainda tem aqui uma bem pontual, né? Disputa pelo Marrocos. Pessoal, o Marrocos está aqui, ó, esse marrom. Por que que é um ponto importante? É só vocês olharem, ó, o Estreito de Gibraltar, né? Todos os navios que vêm do Atlântico para o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, precisam passar por esse canalzinho aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui a Espanha, claro, soberana, ok, né? Manda do seu lado, mas e do lado de cá? Tá? Todo mundo queria essa parte. Então quem acabou estava com uma briga também além, tá, de tudo, era isso depois já da Guerra Franco-Prussiana e tal, né? Mais tarde, era justamente a França e a Alemanha, porque as duas queriam dominar essa região, porque ao dominar essa região aqui eles poderiam, claro, cobrar impostos, enfim, assim como a Espanha, né? Ou seja, tinham pretensões imperialistas também sobre o Marrocos, justamente porque é bem a entradinha, né, comercial aqui para passar os navios, né, entrar e sair. Então, se vocês juntarem tudo isso, já dá para ver que de alguma forma, pessoal, precisaria provavelmente acontecer alguma coisinha pequena para que tudo explodisse, né? E é justamente o que vai acontecer. Esse período, no fim das contas, pessoal, para não esquecer, ele ficou conhecido como Paz Armada, né? Eu vou até, bom, se bem que eu já mandei o PowerPoint para vocês, então não precisa. Por que Paz Armada? Porque assim, eles estavam em paz, mas até tinha uma expressão na época que dizia, né? Estamos em paz, mas estamos armados até os dentes. Ou seja, né? Estamos prontos para uma guerra. Não estamos brigando, mas a gente não sabe até quando isso vai ficar assim. E que vai acabar levando a isso. Aqui a gente entra já nos antecedentes um pouco mais pontuais. Aqui a gente está começando a funilar, né? Tudo isso que eu falei aqui para vocês é mais amplo, ou seja, né, a rixa entre a França e a Alemanha pelo Marrocos, o próprio ressentimento da França, tá? A questão dos produtos alemães, os territórios na África, essas disputas europeias estavam chegando num ponto em que precisaria provavelmente uma pequena coisa acontecer para acabar levando a um conflito maior. Tá?
Onde é o palco onde isso vai acontecer, pessoal? Aqui, ó. Questão dos Balcãs. O que é chamada questão dos Balcãs, pessoal? Aqui, ó, é chamada Península Balcânica. Temos a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, a Península Itálica e a Península Balcânica. Por que é chamado assim? Eu devo ter comentado em alguma outra aula, mas se não, eu explico, né, pessoal? Porque balcanizar, o verbo balcanizar, significa fragmentar. Aqui no mapa a gente só vê umas poucas ilhas na Grécia, mas na verdade são milhares de ilhas que tem aqui. Tá? Então, como é uma região muito fragmentada, muito cortada, acabou ganhando o nome então de Península Balcânica, né, porque ela é muito fragmentada. Então, o que seria a tal da questão dos Balcãs? Bom, aqui é um problema, pessoal. Todo mundo tinha pretensões imperialistas sobre essa região também. Só que qual é o problema? O problema é que essa região aqui, ela era soberana. Ela tinha a Sérvia, ela tinha Montenegro, ela tinha a Grécia, a Bulgária. Isso aqui eram países livres e de língua eslava, ou seja, eles falavam um idioma que era próximo do russo. Tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, o Império Austro-Húngaro é um só nesse momento. Mas, na verdade, hoje, inclusive, são dois países, a Áustria e a Hungria, e é muito menor, inclusive, do que esse espaço que vocês estão vendo laranja aqui, né? Isso porque eles perderam, claro, muito território quando eles perdem a guerra. Ou seja, essa parte da Hungria também é de fala eslava, e a parte austríaca é de fala alemã. Percebam que a Rússia e a Alemanha, que eles fazem fronteira, os austríacos faziam parte do Sacro Império Romano-Germânico lá atrás, portanto, falavam alemão. Tá? E a Hungria falava um idioma mais próximo do russo. Essa região toda aqui também dos Balcãs também falava uma língua mais próxima dos russos, né? Porque eram povos de origem eslava. Então, quem é que tinha pretensão sobre essa região? Bom, em primeiro lugar, o próprio Império Austro-Húngaro. Imagina para eles aqui, ó, que já tinha a Áustria já tinha dominado a Hungria, né? Já tinha dominado algumas regiões aqui que antes não eram deles. Então, se eles conseguem dominar tudo isso aqui até embaixo, eles iam ter um império maior do que o alemão, pessoal. Dá uma olhada. Ó. Império Alemão, isso aqui, ó. O roxo, tá vendo? Lilás, não sei o que cor é isso, né? Então, eles tinham pretensões imperialistas sobre essa região aqui, porque eles teriam um baita de um território. Né? E mais ainda, com uma saída muito maior para o mar Mediterrâneo, ou seja, muito mais possibilidades comerciais, né? Bom, justamente por essa razão que eles vão organizar maneiras de poder dominar essa região. Só que tem um problema. Historicamente, a Rússia se colocava como protetora desses países aqui. Porque como eles falavam o idioma russo, como eles eram povos de origem eslava, os russos, por serem um império grande, apesar de não ser grande... O Império Russo, pessoal, ele era grande em tamanho, mas não em poder tanto, certo? Poder eles não tinham tanto assim, era um império bastante pobre com relação aos outros, porque, por exemplo, o Império Alemão já era capitalista, industrializado. A Rússia, pessoal, ainda era feudal. Ainda tinha aquela coisa de senhor feudal e servo. O imperador russo ainda era visto como um deus, né? O czar era visto como um deus, ou seja, né? Era um governo ainda absolutista, né? Muito arcaico, muito antigo. Então, embora fosse um império grande, ele era um império grande muito mais em tamanho do que em poder de fato. No entanto, ainda assim, eles se colocavam como protetores desses povos, ou seja, o que seria o pan-eslavismo? A ideia de um todo eslavo. Tá? Na verdade, se a Rússia não tivesse o Império Austro-Húngaro no seu caminho, muito provavelmente ela é que ia querer dominar tudo isso daqui, ó, inclusive a própria Áustria. Né? Mas, claro que isso dependeria de uma guerra contra a Áustria, que a Rússia sabia que não tinha condições de vencer, porque a Áustria era muito mais forte militarmente também, assim como a Alemanha, do que a Rússia, e por essa razão eles se colocavam como protetores, mas não atacavam a Áustria para fazer isso se transformar em um território deles de fato. Né? Não houve esse expansionismo. Então, essa região aqui era chamada, pessoal, de barril de pólvora da Europa. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro queria dominar a região, inclusive chegou a dominar a Bósnia e Herzegovina. Não dá para ver aqui no mapa, por isso que eu vou mostrar rapidinho aqui. Ó. No mapa mundi de hoje, pessoal, seria essa região aqui verdinha, tá vendo? A cidade de Sarajevo é justamente a cidade onde vai ter o assassinato que a gente vai falar logo ali adiante, que vai acabar levando à Primeira Guerra Mundial. Então, esse verdinho, né? Essa região aqui foi dominada pelos austríacos. Bom, já a Rússia, evidentemente,
não gostou disso, porque como eles se colocavam como protetores, né, com essa ideia de vamos proteger os povos eslavos dos agressores externos, né, isso foi uma afronta, né, mas a Rússia, como eu disse, sabia que não teria força, poder para vencer uma guerra, portanto, nesse momento, não fez nada, suportou. Né? Bom, então por que era o barril de pólvora da Europa? Porque a Rússia tinha pretensões, a Hungria tinha pretensões, esse Império Turco aqui, tá vendo? Ó, também tinha pretensões, queria tentar se expandir para cá. Então, alguma coisa provavelmente que acontecesse aqui acabaria levando ao grande conflito, que é a nossa causa imediata que está aqui. Tá? O que vai acabar acontecendo, pessoal? Aqui é o seguinte: o herdeiro do trono austríaco era esse cara aqui, ó, Franz Ferdinand, né? Ou Francisco Ferdinando, como a gente costuma adaptar. Ele era sobrinho do imperador austríaco Francisco José I. Bom, o que eles vão organizar? Uma viagem do Francisco Ferdinando até a Bósnia, na cidade de Sarajevo, para demonstrar poder, pessoal, né? Para chegar lá e dizer: nós somos os austríacos e a gente é que vai mandar aqui agora. Tá? Qual é o problema, pessoal? Desde sempre, várias organizações se formavam. A mais importante delas, organizações meio que hoje seriam chamados terroristas, né? Mas a mais famosa da época que existia aqui na Sérvia, a Sérvia, pessoal, era uma espécie de líder desses países aqui, tá? Nesse momento aqui, a Rússia protegia, a Sérvia se colocava como nós somos a nação mais forte aqui da região, né? Então a Sérvia vai ter um papel bastante importante aqui nessa questão da Primeira Guerra, justamente por se colocar como a nação mais forte e também, de certa forma, protetora das outras menores, né? Inclusive a própria Bósnia, né? E nesse momento, então, o Francisco Ferdinando vai ser enviado para fazer essa viagem, vai chegar aqui e vai sair em carro aberto pelas ruas de Sarajevo, que era a capital da Bósnia, cidade de Sarajevo. Qual é o problema, pessoal? A organização mais famosa que tinha aqui era a União, chamada União ou Morte, né? Também conhecida como Mão Negra. O que eles faziam? Para evitar que esses países aqui maiores, né, mas principalmente a Áustria, dominasse, eles faziam pequenos atentados terroristas, enfim. Né, eles serviam para tentar, eram organizações que pretendiam manter a independência da região. Não queriam perder essa independência. E como o Francisco Ferdinando, então, lá da Áustria, né, herdeiro do trono austríaco, foi visitar a cidade, saiu, avisaram para ele: olha, é melhor tu não ir, porque pode acontecer alguma coisa, mas ele não deu bola. Né? Ele disse: não, ninguém vai fazer nada, não sei o quê, né? A gente veio aqui para mostrar que a gente manda e tal. E aí o carro saiu pelas ruas, né? E não deu outro, né? Na verdade, quando ele estava passando assim, né? Esse estudante aqui, o Gavrilo Príncipe, né? Desculpe, ele sofreu um primeiro atentado, né? Uma primeira tentativa que deu errado, não funcionou. Tentaram atirar no Francisco Ferdinando. Né? Qual é o problema? Ele houve aquela correria e coisa, o carro voltou para a prefeitura, né, de Sarajevo, e aí o cara falou lá, o prefeito, disse: olha só, tu viu, né, melhor tu não voltar, se tu insistir, tal. Ele falou: não, mas eu não vou aceitar, porque foi uma afronta, imagina, eu sou o herdeiro do grande Império Austro-Húngaro, quem esses caras pensam que são, que vão me intimidar, né? Beleza, o que acabou acontecendo? Ele foi de novo, não satisfeito, foi de novo, ele e a esposa estavam no carro. E aí, lá pelas tantas, segundo diz na história, existia um trajeto que o carro tinha que passar. Só que o motorista, como não conhecia a cidade, ele teria entrado uma rua depois, ele teria se enganado. Que é justamente aonde o Gavrilo Príncipe, que era um jovem estudante na época, que fazia parte dessa organização, estava lá, né, cabisbaixo, pensando: não conseguimos pegar eles e tal, achando que não tinham conseguido cometer o atentado que eles queriam. E aí, quando ele olhou, vinha o carro do Francisco Ferdinando. E aí não deu outro. Né? Ele foi lá, sacou a arma rapidamente, deu alguns tiros no Francisco Ferdinando, na esposa dele, e os dois acabaram morrendo, pessoal. Tá? Ou seja, o Gavrilo aqui, né, foi preso e tudo mais, né, claro, e estava morto o herdeiro do trono austríaco. Esse, pessoal, é chamado estopim da Primeira Guerra Mundial, porque a partir desse fato, que saiu nos jornais e tal, né, poderia ter sido um fato completamente isolado, se não fosse a questão de que foi aumentando cada vez mais. Por que foi aumentando cada vez mais? Porque os austríacos, com esse assassinato aqui do Francisco Ferdinando, eles começaram a exigir a permissão aqui, né, da Sérvia, para que
as investigações fossem feitas por policiais da Áustria e não pela polícia local. Porque eles sabiam que se fosse feito pela polícia local, saber quem mais estava envolvido, enfim, eles queriam punir todas as pessoas que fossem responsáveis por esse assassinato, para pegar essa organização. É óbvio que a Sérvia não faria isso, porque, obviamente, essa organização era uma organização justamente para manter a independência. Tá? Então, eles disseram, eles vão fazer corpo mole. Então, na verdade, o que a gente tem? Desde 26 de junho de 1914 até mais ou menos ali, 28 de julho, ou seja, um mês aí, basicamente, foi a Áustria ameaçando a Sérvia de declarar guerra caso a Sérvia não permitisse que as investigações fossem feitas pelos austríacos. Ficou essa situação, né? A Áustria ameaça a Áustria ameaça a Sérvia, e aí a Rússia começou a dizer, vejam, tinha o dever de proteger, eles colocaram, né? O próprio Império Russo colocava em si mesmo esse dever de proteger. Eles diziam, se vocês atacarem a Sérvia, nós vamos atacar vocês. E aí começou essas ameaças para todo lado. Tá? Qual é o problema? Né? Bom, passou um mês aí essas hostilidades da Áustria e Hungria dizendo vou declarar guerra, não vou, até que lançaram o ultimato. O ultimato é quando chega naquele momento final, né? Então ou vocês deixam ou vai ter guerra e ponto. Né? Como a Sérvia continuou negando, o que a Áustria e Hungria vai fazer? Vai declarar guerra em 28 de julho de 1914. Tá? Ou seja, não é ainda necessariamente o início da guerra mundial, justamente porque não. O que seria isso? Seria apenas uma guerra entre a Áustria e a Sérvia, ponto. Poderia ter sido isso. Só que o problema é que os outros países todos, eles começam a se meter. Por que isso vai acontecer? Presta atenção aqui agora. Desde 1882, pessoal, existia a Tríplice Aliança, ou seja, a Alemanha, do Kaiser Guilherme II. Então, assim, quem é o cara que foi lá coroado na Sala dos Espelhos, né? O avô desse cara aqui. Né? Então, Guilherme II, agora, nesse momento aqui da Primeira Guerra, ele é que é quem estava liderando a Alemanha. O Francisco José I é o imperador da Áustria-Hungria, que eu disse a vocês, então, foi o sobrinho dele, né? O Francisco Ferdinando era sobrinho do Francisco José e foi assassinado. O Francisco José tinha perdido o filho. Francisco José teve várias perdas, tá, na família, ele teve uma vida bastante sofrida no sentido de perdas familiares e tal. Então, tanto é que pode ver que não era nem filho dele o herdeiro do trono, era o sobrinho, né? O Francisco Ferdinando era sobrinho dele. E a gente tem o Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália, nesse momento que vai estourar a guerra. Esses três países, já desde 1882, pessoal, eles tinham formado uma aliança. Uma aliança de cooperação econômica, de cooperação militar, ou seja, né, basicamente é o seguinte, vamos nos ajudar economicamente, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Vejam que não é à toa, Alemanha e Itália, pessoal, são os países que a gente viu que se unificaram tarde. Tá? Unificação italiana, unificação alemã de 1870. Então, se unindo, eles teriam mais força também econômica de poder fazer frente a esses três, a Inglaterra, a França principalmente, e a Rússia, que eu disse que não era tão forte assim, mas mesmo assim, claro, tinha algum poder econômico. Então, para poder se unir e crescer, eles vão se unir em 1882. Qual é o problema? Essa união também envolvia cláusulas do tipo, se um de nós for atacado, os outros precisam defender. Então aqui vocês já começam meio que a entender um pouco assim da ideia de, então foi tipo um efeito cascata. Ou seja, né, se um entrasse em guerra, os outros iam ter que ajudar. E foi mais ou menos o que aconteceu. A gente vai ver em seguida. Já do outro lado, em 1907, né, ou seja, 7 anos antes da guerra aí, a gente vai ter a Inglaterra, a Rússia e a França também se unindo na Tríplice Entente. Tá? Então esses seriam os dois lados da guerra, a aliança contra a Entente. O Jorge V era o rei da Inglaterra, o czar Nicolau II, e pode ver que ele é muito parecido. Tem até uma imagem que colocam do lado do outro, pessoal. Na verdade, eles eram primos, né? Tudo meio que parte da mesma família, assim, só que de ramos diferentes. Então, o Jorge V era de Saxe-Coburgo-Gotha, dinastia Saxe-Coburgo-Gotha. Só que como esse nome é muito alemanizado, eles vão, depois da guerra, mudar esse nome e vão se chamar Windsor. Então, hoje, por exemplo, a Rainha Elizabeth que está lá, ela é da dinastia de Windsor, que é descendente desse Jorge V. Esse cara aqui, eu acho que é, sei lá, tataravô dela, se não me engano, uma coisa assim. Ou bisavô, não tenho certeza agora. É algo por aí. E
Então, o Nicolau II, eles eram meio que parentes, por isso que eles são meio que parecidos, se vocês olharem a cara deles aqui, né? E também o Raymond Poincaré, que era o presidente da França no momento que a guerra vai estourar. Bom, esses são os lados, né? Como que aconteceu? Como eu dizia lá antes, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e a Rússia começou a ameaçar a Áustria-Hungria. Então, se vocês atacarem, a gente vai atacar vocês, porque, como eu disse antes, não esqueçam, a Rússia se colocava como uma protetora dos países eslavos. E a Alemanha, pessoal, esse que é o problema. A Alemanha que não tinha nada o que fazer, que estava lá de boa. A Alemanha podia ter ficado quietinha ali no canto dela, né? Pode ver, a briga era só entre a Áustria, Sérvia, né? E o Império Russo ameaçando a Áustria caso a Áustria atacasse a Sérvia. E o Império Alemão tá aqui de boa. Só que a Alemanha, pessoal, né, se aproveitou desse momento de hostilidade e acabou tomando a dianteira. Ou seja, quem vai declarar guerra à Rússia vai ser a Alemanha, que podia ter ficado lá bem tranquilo na dela. Ou seja, a gente vê que foi uma questão de oportunidade, pessoal, certo? O que a Alemanha disse? A Áustria está aqui, ela é nossa aliada, certo? Desde 1882 a Áustria é nossa aliada. A Rússia está ameaçando atacar a Áustria. Por esta razão, nós é que vamos declarar guerra. E por isso que a Alemanha é que acaba começando a Primeira Guerra Mundial. Eles é que vão declarar a guerra à Rússia em 1º de agosto e, claro, 2 dias depois ainda, para poder se livrar do grande problema, também a França. Tá? E aí, bom, aí a gente tem... Eu sei que aqui é essa parte que vocês se perdem, tá? Mas depois no texto vocês vão dar uma olhada. Então vamos organizar o negócio aí. Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, porque não queria deixar investigar o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Aí a Rússia fica ameaçando a Áustria caso a Áustria ataque a Sérvia. Por sua vez, né, a Alemanha, que é a aliada da Áustria, toma a dianteira e declara guerra à Rússia porque está dizendo que a Rússia está ameaçando a Áustria. Aí então a Alemanha declara guerra à Rússia. Como a Rússia era parceira da França, a França também começa a dizer que se a Rússia for atacada, a França vai entrar em guerra. Então a Alemanha, que já havia se antecipado só 2 dias depois, 3 de agosto, declara guerra à França também. E a Inglaterra, pessoal, coitada, que estava lá quieta na dela, né? Não tinha nenhum problema, pessoal. A ilhazinha aqui, tá vendo a ilha? Bem tranquila, tipo, pra quê, né? Mas aí, claro que a França agora e a Rússia em guerra, pô, tem o tratado lá dizendo, né? A gente tem que se ajudar, não só economicamente, como também precisaríamos nos ajudar militarmente. Aí a Inglaterra tá, né? Fazer o quê? Em guerra tem que entrar também, né? Então, no final das contas, foi assim. E a Itália, por sua vez, né? É interessante aqui, eu não coloquei, tá? Mas aqui ela faz parte desse lado. Só que como a França vai prometer para a Itália uns territórios, a Itália muda de lado. Então, na verdade, durante a guerra, pessoal, logo no iniciozinho ali, quando a Itália se define pela guerra, ela trai esses dois aqui e passa para cá. Então, o que foi a guerra de fato? Foi a Alemanha e a Áustria contra Inglaterra, Rússia, França e Itália. Tá? E, por sua vez, também do lado alemão, a gente vai ter a inclusão de um que eu não coloco ali, que é o Império Turco, né? Mas isso aqui já estava tão decadente já, né? O Império Turco, pessoal, é o mesmo Império Bizantino. Aquele lá que caiu em 1453, né? Então, na realidade, os turcos vão tomar a região ali e é chamado Gigante dos Pés de Barro, né? Que era grande, 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 mas não tinha poder econômico nenhum, né? Já estava... Tanto é que depois do final da guerra vão ser desmembrados. O Império Turco vai deixar de existir depois da Primeira Guerra Mundial. Porque eles vão perder, né? Eles vão ficar do lado que perdeu, que seria o lado alemão, o lado austríaco. Né? Pessoal, até aqui. Sei que é confuso, mas tá dando para acompanhar? Sim, senhor. Bom, a guerra começou, é isso, depois vocês leem com calma também, porque não precisa se importar, você sabe que não tem prova e coisa assim, né? Então eu quero que vocês tentem aprender as coisas assim de maneira mais leve. É mais leve por não ter prova, é só fazer atividade, tranquilinho, né? Então por essa razão que eu não me importo muito quando tá tão difícil, porque eu sei que depois não vai ser uma cobrança grande em cima de vocês, tá? Bom, pessoal, falar em fases da guerra, bem rapidamente aqui, eu já tô até ficando com dor de cabeça de tanto falar rápido, porque eu sei que esse assunto é longo, mas eu tô com 31 minutos, eu acho que vai dar tempo tranquilo. Pessoal, falar em fases da guerra, necessariamente, não dá para chamar bem de fase, né?
mas são os momentos que a gente tem, né? Inicialmente, pessoal, foi muito latente essa falta de tecnologia com relação a armamentos. Porque qual é o problema? Tá, a guerra acontece, a guerra está estourada, mas como é que ela vai acontecer de fato, né? Os caras não tinham armas de longo alcance, os canhões eram poderosos, mas não tanto, né? Então, na verdade, pessoal, a gente vai perceber que houve um problema técnico aqui no início da guerra, que é a questão do armamento. Tá? Então, só para vocês entenderem o que seria a guerra de movimento. Houve uma primeira tentativa de invasão. Como foi o primeiro movimento da guerra? A Alemanha declarou guerra à Rússia, declarou guerra à França. O primeiro país que vai ser atacado de fato vai ser a França. E como isso vai acontecer, pessoal? Porque tinha um general chamado General von Schlieffen. Esse von Schlieffen, pessoal, ele vai inclusive ser o mesmo plano mais tarde. Hitler, na Segunda Guerra, ele vai tentar fazer a mesma coisa. No que consistia, tá? Eles queriam passar pelo território belga, cruzar a fronteira francesa, passar pelo Rio Somme e fazer esse movimento aqui, ó, pelas costas, invadir Paris. Tá? Ou seja, a ideia é, vamos tentar fazer como se fosse um corte de foice, a gente chama, porque pode ver que tem meio que o formato de uma foice, né? Foice é tipo aquele facão que vocês já devem ter visto, que é meio que em formato de lua. Então a ideia era, vamos atacar em várias frentes e a maior de todas a gente vai por trás e ataca Paris pela retaguarda. E aí a gente vence a França, né? Só que qual é o problema, pessoal? Houve uma grande resistência aqui no nordeste da França. Esses rios que vocês estão vendo também, o rio é uma fronteira natural que atrapalha em guerra, né? Porque tu precisa cruzar as armas grandes, tu precisa cruzar canhões, tu precisa cruzar as próprias pessoas, né? Então eram muito bem defendidas. Então assim, por que eu destaco essa região, pessoal? Porque embora a Primeira Guerra Mundial tenha sido mundial, o palco principal da guerra foi essa região aqui que vocês estão vendo, na fronteira nordeste da França. Nessa fronteira entre a Alemanha e a França. Qual é o problema? A Bélgica, durante a guerra, ela era neutra. Ela se definiu como um país que não ia participar da guerra. Isso também vai acontecer na Segunda Guerra, mas mesmo nas duas, nunca ninguém deu bola. Tanto a Alemanha quanto a França passaram por dentro da Bélgica e da Holanda a hora que eles quiseram. Tá? Era chamado os Países Baixos, né? Então, Bruxelas, aqui está Brussels, né? Que acho que isso aqui está em inglês, né? Mas a Antuérpia, né? Que é uma cidade importante da Holanda e tal. Então, essas regiões aqui, elas vão simplesmente ser invadidas como se não fosse neutra. Só que invadir um território neutro em tempo de guerra é considerado um crime de guerra também. Mas claro que, né, não tem punição para isso, pelo menos não agora, só no futuro, depois que a guerra acabasse, né? Então, o primeiro local onde a gente vai ter uma derrota, uma vitória significativa da Alemanha é Liege. Ó. Liege fica na Bélgica, né? Então, aqui os franceses já estavam tentando defender, os belgas tentaram defender, já que eles eram neutros, mas como estavam sendo atacados, precisaram se defender. Mesmo assim, os alemães venceram e conseguiram passar. Qual é o problema, né, pessoal? Quando eles chegam aqui, ó, no rio Meuse, né, no rio Marne, nessas regiões aqui, ó, até chegar no rio Marne, ó, o único avanço dos alemães foi esse, tá, em direção ao rio Marne. Aqui a guerra estacionou, pessoal. E quando eu digo estacionou, eu estou usando a palavra no termo dela mesmo, parou. Ah, por quê? Porque aqui foi que os alemães tinham bastante força, mas os franceses conseguiram defender. Basicamente, pessoal, não sabendo o que fazer, eles começaram a criar trincheiras. E isso vai aparecer bastante no documentário que eu vou deixar para vocês. O documentário que eu vou deixar para vocês é de uma série de 5 episódios, eu vou deixar para vocês o episódio 3, que mostra o quão horrível que foi viver essa guerra nessas trincheiras. O que é trincheira? Cavava um monte de covas na terra, vários buracos, túneis, né? Mas só que túnel é submerso, então é como se fosse túneis mais que ficavam abertos. Então cavavam canais, né, no chão e ficava escondidinho ali. Por sua vez, os franceses fizeram isso também, os alemães lá, vamos dizer que 10 quilômetros tinha trincheira alemã, ou seja, né, os canais ali, as canaletas alemãs, do outro lado os franceses, e o espaço entre essas duas trincheiras era chamada Terra de Ninguém. Né? Então, por isso que a segunda fase, essa fase é chamada Guerra de Movimento, ou seja, eles vão realmente se encontrar, batalhar, vão avançar, retroceder, enfim, bem a guerra como a gente conhece, ou seja, né, vai para frente, vai para trás, né, recua. Já no caso, como agora eles estavam muito bem defendidos, a guerra vai acabar estacionando aqui, então esse é o grande palco da guerra, né, essa é a grande região onde tudo vai acontecer. E aí a gente vai para a fase 2,
que seria a guerra de trincheiras? Aí são justamente as trincheiras que eu falei para vocês, e uma guerra muito, muito demorada, pessoal, uma guerra que ela não avança. Às vezes os caras levavam 3 meses para adiantar 100 metros, tá? Porque não tinha armamento para isso. Então isso, ao mesmo tempo, vai obrigar justamente a isso, a um grande surto armamentista. Como fazer armas mais fortes, como fazer canhões mais potentes, como fazer metralhadoras mais fortes para conseguir atingir o inimigo lá na sua trincheira. Tá? Vão criar gases tóxicos também. O documentário, pessoal, ele é sensacional porque todas essas coisas que eu estou falando para vocês aparecem. Ele é com imagens reais, 100% reais, não tem nada ali naquele documentário que seja encenado, né? Eles são imagens do período de 14 a 18, de 100 anos atrás, portanto, mais de 100 anos, né? Todas elas restauradas, colorizadas, em alta definição. Então, vocês vão pegar as imagens originais lá, né? Que era tudo preto e branco, né? Eles vão colocar cor, vão colocar som, porque ainda não existia, era cinema mudo, né? E vão restaurar em alta definição. Então, vocês vão ver imagens da guerra em alta definição, coloridas de 100 anos atrás, né? Então, por isso que é o documentário que vocês vão ver é fantástico. Seria o Apocalipse, redescobrindo a Primeira Guerra. Mas, na verdade, é uma produtora francesa. Eles fizeram de todas as guerras. Eles pegam ali, tem a primeira, depois tem sobre Hitler, depois tem sobre a segunda, que a gente vai ver também lá na frente, quando a gente chegar na Segunda Guerra. E agora fizeram também da Guerra Fria. E todos esses documentários deles são baseados em imagens reais mesmo. Né? Eles usam imagens de arquivo, restaurado, colorido, né? Bom, a da Segunda Guerra vocês vão ver que é absolutamente extraordinária as imagens que vocês vão ver. Nem parece que foi imagem de 80, 70 anos atrás, né? Essas aqui, claro, elas são imagens mais difíceis ainda de restaurar, porque vocês imaginam pegar um vídeo de 103 anos, né? Muito ruim, e transformar em algo em alta definição e tal. Então, tudo isso vocês vão ver. Mas eu preciso dar uma aceleradinha agora, porque eu já estou com 39 minutos. Então, pessoal, vocês vão ver como era a vida nessas trincheiras. Qual é a questão? Todo o fronte ocidental, portanto, ou seja, né, fronte ocidental, qual seria o fronte oriental? O lado russo, tá? Esse lado aqui, porque vejam, né, a Alemanha estava complicado para ela, porque ela tinha a Rússia e a França, então eles tinham que lutar deste lado aqui e deste lado aqui também. Agora se sabe muito bem que, na verdade, o lado mais problemático era esse, porque, como eu falei antes, a Rússia não tinha nem uniforme para dar para os caras lutar. Vou dizer para vocês que assim, ó, a Rússia ela precisava urgentemente sair dessa guerra, porque eles estavam só perdendo. Eles não tinham a menor condição de vencer, e é justamente por isso, inclusive, que em 17 vai acontecer a Revolução Russa, que é o nosso próximo conteúdo. A Revolução Russa ela começa a acontecer ainda enquanto a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. E em 18, ali no finalzinho já, a Rússia vai sair da guerra quando os comunistas tomam o poder, tá? E expulsam o imperador. Então o czar ficou na guerra de teimoso, né, por questão de honra e tal. Mas todos os soldados russos que iam para a guerra iam para morrer. Tá? Eles não conseguiram nem vencer o Japão, que nem eu falei naquela outra aula, no momento anterior, ali por regiões na China, né? O Japão é uma ilhazinha pequena, se comparado ao Império Russo, né? Então, enfim, o que importava mais era esse lado. Então a gente chama de fronte, né? Fronte é onde está acontecendo a batalha. Fronte ocidental esse aqui. Aqui seria o fronte oriental, porque é para o lado do Oriente. Para o lado do Ocidente, para o lado, portanto, Oeste, a gente tem o fronte oriental. Trincheiras vão se formar, portanto, a gente chama de guerras de trincheiras, porque por 2 anos foi isso, né? Então a gente vai precisar de armas, por isso que fala aqui em surto industrial acelerado, melhorar os armamentos, tornar eles mais potentes para poder atacar o outro lado, né? Bom, a batalha mais famosa da região aqui, pessoal, né, foi Verdun. Olha aqui, ó, em 1916, fevereiro a dezembro, pessoal, ou seja, 11 meses os alemães e os franceses lutaram em trincheiras aqui. Tá? Milhares e milhares de pessoas participaram dessa batalha aqui, né? E foram morria às vezes num dia só, pessoal, 30 mil, 40 mil, 50 mil, aí eles davam tempo. Aí depois voltava as batalhas, aí morria mais 20 mil e mandava mais soldado para lá. Os caras literalmente começaram a enlouquecer, pessoal, porque eles sabiam que o soldado mandado para Verdun provavelmente iria para morrer. Tá? E mesmo assim, os governos, tanto da França quanto da Alemanha, mandavam e ponto final. E se eles fugissem, eles eram mortos. Tá? Eles tinham ordens para atirar nos desertores, ou seja, tu era obrigado a ficar. Tá?
Então, essa aqui foi a primeira grande vitória francesa aí, que deu moral para eles, foi em 16, né? Porque finalmente eles conseguiram aqui. Claro, tivemos outras batalhas, pessoal. Tem batalha no Lille, Cambrai, Reims, né? Todas essas regiões aqui, elas vão ter batalhas. Mas a mais significativa é a batalha por Verdun, porque durou quase um ano, né? E os franceses vão conseguir vencer ela lá no final de 16. Isso vai dar um ânimo muito grande. Na verdade, se diz que esse é um momento de que virou, né, em que os alemães estavam com bastante força, mas a derrota em Verdun foi muito significativa, os alemães começaram só a perder a partir daí, né, ou seja, é um ponto decisivo da guerra, né? Além do que eles vão se complicar justamente por dois motivos importantes, né? Primeiro, porque eles vão perder também, ó, essa batalha aqui da Jutlândia. O que é isso? Jutlândia, pessoal, é o nome dessa península aqui da Dinamarca, tá vendo, ó? A Dinamarca ela é uma península, pessoal. Ela é um território pequenininho aqui que sai da Alemanha, né? Uma península. E essa península é chamada Península da Jutlândia. Tá? Então, a Batalha da Jutlândia é chamada assim porque foi lutada aqui no Mar do Norte. Então, a guerra não aconteceu só por terra, ela também foi uma guerra naval, ela também aconteceu no céu. No documentário vocês vão ver como que esses aviõezinhos eram simples, aviões ainda feitos de papel, né, de madeira, quer dizer, bem simples. Os aviões foram melhorando muito ao longo da guerra. Depois, na Segunda Guerra Mundial, eles eram muito mais fortes. No documentário também vai aparecer os primeiros tanques, né? O primeiro tanque de guerra era enorme, gigantesco e muito lento. E os caras cagaram de medo daquele tanque, mas depois eles viram que era tão lento e tão fácil de acertar que foram perdendo medo dos tanques, porque eles viram que era um alvo muito fácil, era enorme, gigante. Isso vai aparecer no documentário também, então depois vocês vão ver que na Segunda Guerra já não. Aí a gente tem tanques de guerra que eram super rápidos, os Panzer alemães extremamente fortes, os tanques da União Soviética que eram mais velozes, que tinham, eram muito rápidos, né? Então tudo isso vai melhorando ao longo do século XX. Ou seja, a Primeira Guerra, pessoal, vocês podem perceber aqui que ela vai ser também meio que um local de experimentação, tá? Em que eles vão começando a melhorar, né, os armamentos, a tecnologia, também os remédios, né, a criação do antibiótico para curar infecções, né? A maior parte dos caras que pegavam uma infecção por causa do braço, por exemplo, acabavam morrendo, porque não tinha um antibiótico ainda para poder se salvar, né? Então as infecções matavam, né? Então os alemães vão ter essa derrota aqui na Jutlândia, né? Uma derrota naval também significativa no mesmo ano de 16. O ano de 16 foi quando começou a ficar muito ruim para a Alemanha. 14 e 15 eles estavam tranquilos, tá? Estavam conseguindo vencer na maior parte dos casos, não avançavam muito, mas também não perdiam. Agora 16 foi um ano importante porque eles tiveram essas duas derrotas significativas, tá? Verdun em terra, né? E a Batalha Marítima da Jutlândia. Bom, aí que vai complicar um pouquinho a vida deles. Em 17, pessoal, qual é o problema? Nesses negócios de ficar afundando o navio, eles vão acabar afundando um navio chamado Lusitânia, os alemães, tá? Vão acabar afundando um navio chamado Lusitânia, que era um navio inglês de passageiros, e isso vai acontecer em 1915, né? Qual é o problema? Desde que esse navio foi Ah, mano, afundado, esse sim pessoal, não sabe nem jogar, 10%. mano. Aliás, só Ah, para velho, constar, tem tá? graça isso Como é que aí. esse navio... Eles são bem parecidos com o Titanic, tá? Sabe o Titanic com as 4 chaminézinhas? Aquele formato muito parecido. Todos eles eram muito parecidos nessa época, porque eles eram construídos na Inglaterra pelos estaleiros ingleses, né? Então, o Lusitânia era um navio de passageiros muito semelhante ao Titanic. Então, quem já viu o filme sabe do que eu estou falando, já viu fotos e tal, é bem parecido. 10%, pessoal, desses passageiros aqui eram cidadãos americanos que estavam voltando da Inglaterra para os Estados Unidos. Como os alemães afundaram esse navio, qual é o problema? Lembra da aula passada que eu falei que os americanos ficaram durante todo o século XIX se mantendo neutros com aquele negócio da doutrina Truman? Nesse momento aqui, é a primeira vez que eles vão por fim à neutralidade, né? O presidente Woodrow Wilson, imediatamente após o afundamento, eles ainda vão tentar se manter neutros, mas cada vez mais a população americana começou a pressionar pela guerra, até que, em abril de 17, né, outros navios vão ser afundados, e aí foi a gota d'água, ou seja, começou com o afundamento do Lusitânia, ficaram os americanos, a população americana ficou muito irada com os alemães, porque 10% desses 1.000, ou seja, mais ou menos aí umas 100 pessoas eram americanas, e você sabe que eles têm muito essa coisa dos cidadãos americanos foram mortos, então vamos ter que ir lá vingar, né?
Isso é assim até hoje. E aí ficou aquela situação, vai para a guerra, não vai, até que em 17 outros navios foram afundados, né? E aí os americanos optam por declarar guerra à Alemanha. Então tá aqui, né? Ou seja, se já estava ruim para a Alemanha agora, que tinha a Rússia e a França dos dois lados, agora com a entrada dos Estados Unidos, vamos ter mais um grupo aqui, né? Então a gente já tem a Inglaterra, a Rússia, a França, a Itália, que no início já tinha mudado de lado, e ainda entra os Estados Unidos desse lado também, né? E aí, se os alemães já estavam perdendo, com a entrada dos Estados Unidos ficou mais difícil ainda. Eles tiveram uma respirada, porque enquanto, ao mesmo tempo, na verdade... eu tenho que arrumar aqui isso aqui, rapidinho. A entrada da Rússia não é em 17. Depois, se vocês quiserem arrumar no que eu botei para vocês, eu não esquecer, tá? Na verdade, ela saiu, mas saiu em 18. Bom, a Revolução Russa eu não vou poder falar muito aqui, a gente vai ter tempo de estudar ela depois, mas o que ela fez? Os russos vão ter os comunistas no poder, né? O czar vai ser expulso, e imediatamente, quando isso acontece é em fevereiro, mas quem toma o poder são os mencheviques em fevereiro, e o Kerensky, que era o líder, a gente vai falar dele no futuro, ele vai manter a Rússia teimosamente na guerra, né? Coisa que ele não devia ter feito. Então, quando chega outubro de 17, aí quem assume o poder é o Lenin. O Lenin é bolchevique, né? Então, com a vitória dos bolcheviques, a gente vai ver lá o que é bolchevique, menchevique na próxima aula já, que a gente tiver, né, de conteúdo, e aí eu vou explicar bem para vocês. De todo modo, né, em março de 18 vai ser assinado um tratado entre a Rússia e a Alemanha escondido, um tratado secreto, e a Rússia sai da guerra, né? Então, pelo menos isso para os alemães foi bom, porque o fronte oriental deixa de existir, porque não tem mais a Rússia atacando. Então, eles vão poder concentrar todas as suas forças do lado ocidental. Só que qual é o problema? O lado ocidental consiste em Inglaterra, França, Estados Unidos e a Itália, tudo junto, né? Ou seja, a gente tem 4 contra 1 aí, né? Praticamente, porque a Áustria já estava também extremamente desgastada com a guerra. Cada vez mais no ano de 18, a gente vai vendo que o fim do conflito vai se aproximando. Os alemães ainda vão tentar uma última grande investida aí no ano de 18, né? Tanques, aviões, canhões, mas vão ser definitivamente derrotados a 46 quilômetros de Paris, porque o outro lado estava muito mais forte, né, pessoal? Eram muitos lutando contra a Alemanha, que agora já estava sofrendo com falta de comida, né? Qual é o problema? Houve um bloqueio naval, né, pessoal? Ou seja, para mano, não esses deixar times não entrar sabem nem comida e jogar, coisa, mano. a Inglaterra, onde é que tá o mapa que eu Vai ter preciso? nem Aqui, ó. graça isso A aí. Inglaterra vai bloquear todo tipo de ajuda que pudesse chegar de qualquer lugar, de alimentos, navios e tal, a Inglaterra não vai deixar passar. Então, o Império Alemão não só estava sofrendo com as questões de guerra, como também com falta de alimentos, falta de matéria-prima, né? Tudo isso vai começar a faltar. E por essa razão, e outras tantas, né? Cada vez mais também, como diz aqui, os aliados da Alemanha vão se retirando, então a Áustria vai sair, o Império Turco-Otomano, obviamente, vai sair, tá? Até que chega um momento em que a Alemanha está literalmente sozinha contra todos, mesmo assim, teimosamente queria continuar. No futuro, lá no início da Segunda Guerra, depois Hitler falava muito que a culpa da derrota alemã foi dos políticos, que eles tinham que ter continuado na guerra, que eles teriam condições de vencer, mas se sabe hoje que não, né? Na realidade, a Alemanha estava extremamente desgastada. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Ô, senhor, olha só, mas nessa função de falta de comida e tal na Alemanha, o povo de lá não se revoltou com o governo? Sim, muito. Continuarem tentando uma guerra que não leva em nada? Exatamente, além do povo, né? Exatamente. Ou seja, o único teimosão era o Kaiser Guilherme II, entendeu? Era o imperador. Mas ele teve o que precisava acontecer. O que aconteceu? O povo já não aguentando mais, todo mundo, o que acontece? Ele, abdica do trono. Então, o fim do Segundo Reich, pessoal, ou seja, aquilo que a gente viu lá da Sala dos Espelhos e tal, com Guilherme I, que começou em 1870, está aqui, 1918. Então, o Segundo Império Alemão durou 30 mais 18, 48 anos. Né? Por quê? Porque aí em novembro vai ser formado aí a República de Weimar, ou seja, a Alemanha vai virar uma república com presidente. Né? Justamente, foi bom tu falar, que bom que tu falou, porque eu acho que eu ia me esquecer justamente de desse detalhe importante. A população alemã também não suportava mais a guerra. Tá? Depois, lá na Segunda Guerra Mundial, Hitler conseguiu convencer a população de que valia a pena e tal, mas vai acontecer a mesma coisa. Da metade para o fim,
quando os alemães já não podiam nem mais viver dentro de casa, tinham que viver escondido em buraco e coisa assim, em abrigos, eles não podiam falar, mas muitos deles já não suportavam mais a ideia de Hitler, né? Mas só que não podiam falar nada, porque se falasse, acabavam se incomodando, né? Estamos falando talvez de uma das piores ditaduras que já existiu, a nazista, né? Então, é isso aí, né, pessoal? A guerra termina quando finalmente o Guilherme II desiste, abdica do trono alemão e se funda, então, a República de Weimar, né? E se rende incondicionalmente, né? Ou seja, a Alemanha foi completamente derrotada. Essa República de Weimar, só para vocês saberem, o primeiro presidente foi esse cara aqui e o segundo foi esse cara aqui, tá? O Friedrich Ebert e depois o Paul von Hindenburg. Foi justamente o Hindenburg, que era presidente de lá, que ainda era presidente em 33, que acabou dando o cargo de primeiro-ministro para Hitler. Só que o Hindenburg, nesse momento, ele já estava com 80 e poucos anos e já estava bem... Quando a gente for falar desse assunto no futuro, eu explico. Já estava bem cansado, já estava bem perdido da cabeça, né? E ele acabou dando, por pressão dos nazistas, que agora já tinham conseguido conquistar várias eleições e tal, ele acabou dando o cargo de primeiro-ministro para Hitler. Quando o presidente Hindenburg morre, Hitler vai fazer um plebiscito. Eu já sou primeiro-ministro, vocês querem que eu vire presidente? Aí todo mundo sim, né? E aí, no fim das contas, ele acabou virando Führer, né? Então, o último presidente democrático que houve antes do nazismo foi o Hindenburg, né? Dessa república. Bom, as consequências da guerra bem rapidamente, né, pessoal? A gente tem o Tratado de Paris, que vai desmembrar o Império Austro-Húngaro e também o Otomano, ou seja, a Áustria e a Hungria não serão mais Áustria e Hungria. A Áustria vai ser um país só e a Hungria outro separado. O Império Turco-Otomano, que é aquele que eu falei para vocês, não vou voltar para não perder muito tempo, porque eu já estou com 53 minutos, né? Também vai ser desmembrado, vai se formar a Liga das Nações, ou seja, né, uma espécie de tentativa de manter a paz, né? Isso aqui nada mais é do que o que vai virar a ONU, pessoal, certo? Em 24 de outubro de 1945, a gente vai ter a fundação da ONU. O que existiu antes da ONU foi a chamada Liga das Nações, né? Para que servia? Encontrar caminhos para ter paz. E a gente sabe que eles falharam miseravelmente, já que a gente teve a Segunda Guerra Mundial, que é o que eles queriam evitar, né? Bom, o Tratado de Versalhes é o mais importante de todos. Por que ele é importante? Porque a Alemanha, pessoal, ela foi culpabilizada por 100% da guerra. Basicamente, os franceses disseram: nós queremos que a Alemanha tome a culpa por tudo, porque foi eles que declararam guerra lá no início, né? Então, vão ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França, vai se formar o corredor polonês. Ó, o que é isso? Ó. A Polônia, ela terminava aqui assim, ó. Qual é o problema? E tudo isso aqui era a Prússia. Para poder dar à Polônia acesso ao Mar Báltico, ó, 13% do território alemão foi perdido e virou parte da Polônia. Não é à toa, pessoal, que essa partezinha que vocês estão vendo aqui, que agora pertence à Polônia, mas que era da Alemanha, é justamente esse ponto aqui, ó, Danzig, tá vendo? Essa é a primeira cidade a ser bombardeada por Hitler e dando início à Segunda Guerra Mundial. 1º de setembro de 1939, às 5h35 da manhã. Tá? Então, a gente vai ver que esse ponto, o início da Segunda Guerra Mundial foi aqui, justamente porque Hitler abominava esse corredor polonês. Ele queria destruir isso de qualquer maneira, porque foi uma humilhação a Alemanha ser dividida em dois. Tá? Ter uma parte aqui e essa Prússia isolada aqui. Tá? Então, esse foi outra das coisas que deixou com muita raiva os alemães, né? Também indenização por parte dos vencedores. Bom, gente, assim, tanto a dívida de indenização da Primeira Guerra somada com a Segunda, pessoal, segundo eu li, parece que a Alemanha só terminou de pagar isso em 2006. Então, vocês vejam, né? Passaram todo o século XX pagando aí para os outros países, para a ONU, também para a União Europeia, né? Todas as reparações de guerra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, já que na Segunda também foi eles só que aí quem declarou guerra foram os outros, né? Mas de qualquer forma, todas as indenizações aí só foram pagas, parece que no ano de 2006, né? Isso fez com que a economia deles, pessoal, fosse destruída, tá? A gente vai falar bastante disso quando eu for falar de fascismo e nazismo, então por agora eu não preciso perder muito tempo, até porque eu só tenho 3 minutos e meio. Mas, de qualquer maneira, né, a economia deles vai ser destruída porque tinham que pagar muita coisa mesmo. Era uma dívida gigantesca, né?
E também eles não podiam ter um exército maior do que 100 mil soldados, ou seja, só para defesa interna. Não podia ter armamento de guerra, não podia ter marinha de guerra, só marinha mercante. Os navios deles pararam nas mãos dos outros, né? Foram roubados. Muitos deles, eles mesmos afundaram, pessoal. Eles afundaram seus próprios navios só para não parar nas mãos da Inglaterra, da França, né? Ou seja, eles fizeram de tudo para tentar evitar a humilhação maior ainda, né? Quando Hitler vai depois chegar ao poder, pessoal, esse exército de 100 mil aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo, Hitler vai violar, certo? O Tratado de Versalhes, a gente vai ver que a Segunda Guerra Mundial foi justamente Hitler deixando de fazer tudo isso daqui que foi organizado nesse tratado pelos outros, né? Essa punição, e os outros não fizeram nada. Quando resolveram fazer, era tarde demais, porque o nazismo já estava muito forte e muito grande. Tá? Então, quando a gente for ver a guerra, vocês vão entender isso melhor. Por que que não fizeram nada contra Hitler, né? Por que que não pegaram enquanto ele ainda era fraco lá em 33, que ele não tinha nada? E até ele era, inclusive, visto como bom, né? Até Prêmio Nobel da Paz ele foi indicado na época e tal. A gente vai entender, então, o que aconteceu. Bom, 9 milhões de mortos, alguns falam em 10, né? Fim da hegemonia inglesa, econômica e bélica, ou seja, agora a gente tem outras potências, no caso, principalmente os Estados Unidos, que, ao ficar do lado que venceu, vai participar da parte, entre aspas, boa, que é receber, né, as recompensas. Todas as moedas europeias da época, né, o marco, o franco francês, o marco alemão, o próprio Libra, tudo caiu, porque eles tiveram que gastar muito na guerra, então houve uma pequena recessão econômica. O ressentimento alemão contra a França, que agora se inverte, ou seja, aquele ressentimento francês que eu falei do começo se inverte, né? Que vai acabar levando a Segunda Guerra depois. E a crise de 29, que eu não preciso explicar aqui agora, porque a gente vai ver depois da aula de Revolução Russa, o próximo conteúdo seria a crise de 29. Então a gente vai ver direitinho por que ela aconteceu. Pessoal, faltando 1 minuto e 10. E aí, gente, tudo bem? É isso então. O que acharam da aula? Senhor, muito bom, adoro esse tema, senhor. Eu vou dizer para vocês que o tema das guerras... Eu lembro que eu estudei até antes sobre esse tema, porque eu queria muito estudar sobre toda essa história. Eu estudei antes vendo só vídeo no YouTube. Eu vou dizer para vocês uma coisa. No tempo da faculdade, eu quando eu estava estudando lá, o que eu mais queria saber era da Segunda Guerra, né? E aí, porque a segunda, claro, ela dá mais, assim, curiosidade na gente devido à questão de Hitler e tal, do nazismo, tem muita coisa interessante. Mas aí, depois que tu estuda a segunda meio que mais profundamente, assim, gente, começa daí tu querer entender por quê. E aí tu vai voltando, aí tu vê por que surgiu o nazismo. Aí tu vai voltando, tu vai entender que o nazismo é meio que uma reação do povo alemão justamente contra tudo isso que eles passaram depois da primeira. E aí tu quer entender a primeira. E aí, no fim, acabou que eu fui parar lá, né, na Guerra Franco-Prussiana. E aí a gente vai começando a gostar muito dessa questão do século XX, porque a história desde Grécia, Roma é legal, Egito, né? Quando eu entrei na faculdade, eu achava que mais legal era a história antiga. Tipo, eu quero aprender Grécia, Roma, Egito, essas coisas. E realmente é interessante, mas aí depois tu vê que o século XX ele é muito legal de estudar. Mas é complexo. Depois de tudo isso que a gente vai ver, ainda tem a Guerra Fria. Então, realmente, mas aí, claro, demanda muita leitura, né? Oi. Tem um negócio que eles falam que, tipo, o Hitler, ele tinha negócio contra os judeus por causa que uma mulher judia rejeitou ele, ou ele pegou uma doença, alguma Sífilis, coisa assim. Sífilis. E Sífilis que enlouquece. E também eu tinha visto um negócio que, na verdade, ele não morreu lá, porque no lugar lá e tal, se matando, porque pegaram e encontraram vestígios tempos depois dele em outro lugar, um negócio assim. Assim, Carolina, eu realmente adoro ficar falando dessas coisas e eu só posso te dizer rapidinho, porque se eu passar, já tá 1 minuto da outra aula, tá? Se eu passar, depois eu levo xingão, que elas mandaram mensagem, vocês têm que cuidar a aula dos outros prof que vem depois e tal. Então faltou só 1 minuto. Mas sim, quanto a esse negócio, a primeira parte lá, depois a gente fala no futuro a questão dos judeus, mas rapidinho, o negócio da morte dele, assim, por muito tempo se acha que ele fugiu e tal, mas eu posso dizer para vocês que parece que há uns 2 anos atrás meio que está comprovado cientificamente que ele morreu mesmo, tá? Isso daí já teve teste de DNA, parece que o martelo foi batido. Então esse negócio que a gente vê, esses documentários caçando Hitler, é muito interessante, mas é porque boa parte dos oficiais mesmo, nazistas que não morreram, eles acabaram fugindo mesmo muito para a Argentina,
para várias partes do mundo, mas na América do Sul era um reduto bastante importante dos nazistas aqui na Argentina. Então se acha que ele fugiu e tal. Mas em tese, pelo que eu vi, parece que agora tá, a menos que, claro, sempre tem alguém para pôr em dúvida, né? Mas que parece que ele realmente morreu em 45 mesmo e tal. Então isso já meio que deixou de existir um pouco essa teoria, por isso que não tem muita gente mais falando, mas até pouco tempo, 2017, 2016, ainda tinha dúvida, realmente, se ele não tinha falecido só muito mais anos depois, né, muito mais tarde, aqui na América do Sul, inclusive, passando pelo Brasil e tal. Mas, gente... Tem até uma tese dizendo que ele talvez se morreu em Santa Catarina. Exato, em Santa Catarina, que ele teria se casado, né, com uma negra. Com uma pessoa, isso, com uma mulher negra, né, então tem muita teoria sobre o assunto. Mas, gente, obrigado pela presença. Eu gostei muito também, porque esse assunto me chama bastante atenção. Na semana que vem, então, eu coloco para vocês a atividade, depois o gabarito, como vocês sabem, né? E aí, depois, lá na outra, a gente vai para a Revolução Russa. Tá bom? Tá bom. Professor, a gente ia combinar uma aula só para falar dessas teorias. Vamos pegar um dia, de repente, no sábado, que tiver letivo. Se bem que eu tenho um pouco de preguiça, cara. Mas eu vou deixar para vocês um dia um PowerPoint que eu explico lá, porque eu fui num congresso, já passou do tempo, já ferrou tudo. Eu fui num congresso, acho que foi em 2016 ou 15, agora não lembro, em que era sobre a questão dos judeus, né, do Holocausto. E foi muito legal, pessoal. Eu recebi um livrinho, foram caras de várias faculdades do Brasil lá para discursar, até o vice-prefeito estava. E aí, dessa aula, eu consegui montar um PowerPoint de uma aula que é justamente para mostrar também por que o nazismo existiu filosoficamente falando. Como que o povo alemão meio que foi, não preparado de propósito, mas como que Hitler não foi um acidente, sabe? Foi uma coisa que foi meio que ia acabar acontecendo em algum momento, sabe? Porque é muito questionar, pô, um cara que ele era meio burro, na real, né? E aí como é que ele conseguiu chegar ao poder, quer dizer, um povo que teve Beethoven, que teve Immanuel Kant, né? Que teve Thomas Mann, escritor fantástico, pessoas inteligentíssimas, permitiu ser levado a uma guerra mundial por um sujeito tão ignóbil como Hitler, né? Então eu tenho um PowerPoint disso, de repente eu posso passar para vocês no futuro também, quando tiver um sábado letivo aí, mais para frente lá, eu coloco. Então tá, gente, eu vou botar o documentário para vocês, vamos para aula, senão eu vou apanhar depois, eu não sei quem é que vem depois de mim, mas tchau. Na real não tem coisa, só é atividade às 5, então. Então beleza, então não estamos perdendo nada aí. Então tá. Daí eu vou fazer por isso que vocês estão tranquilos. Eu também agora fiquei mais tranquilo, né? Mas, gente, tem muita teoria interessante, de verdade, assim. E a gente vai falando aos poucos disso, não? Mas é mais ou menos por aí. Bom que vocês gostaram, pessoal. Então, qualquer coisa, não esqueçam, tá? Me escrevam, tá bom? Tá bom, senhor. Tchau, muito obrigado. Vou parar de gravar aqui. Beijo. Bom final de semana também. Pra ti também. Cê é louco, família? O linha bala, hein, mano? Cê é louco. Professor do caralho, parava de falar nunca. Não vai ter outro, eu vou gankar alguém. Eu vou gankar o Komodo. Valeu aí todo mundo que assistiu. Tamo junto aí. Até a próxima live.